Eu gostaria de começar este ciclo de palestras em casa da Associação Espírita de Xerense, saudando-vos a todos com um grande bem, haja saúde, em particular para a nossa saúde mental, de que tanto necessitamos para fazer face a todos estes acontecimentos que ocorrem a nível global. Seguindo os conselhos das autoridades de saúde do Fica em Casa, cá estamos todos confinados por uma boa causa nos nossos lares. Nós vamos hoje, 7 de Abril, falar sobre o tema São chegados os tempos. Para tal, baseei-me em alguns livros da codificação e outros complementares e também em alguns artigos. Os livros da codificação são o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e a Gênese. Os complementares fui à Revista Espírita, fui ao livro Evolução em Dois Mundos e em alguns artigos escritos pelo estudioso em Filosofia e Ciências Espíritas, o Dr. Cosme Macedo. Bom, podemos começar por perguntar: será que estamos nos a aproximar do fim do mundo? Esta pandemia para a qual estamos a passar não é a primeira. Tivemos já a gripe espanhola em 1918, que infectou, através do vírus influenza, cerca de 500 milhões de habitantes, que, na altura, equivalia a um quarto da população mundial. E desses 500 milhões, vitimou cerca de 50 milhões de pessoas. E outras epidemias seguiram, como a gripe suína, a gripe das aves, etc, etc. Nós iniciamos, caros amigos, este ano com a notícia de uma epidemia causada pelo coronavírus, um grupo de vírus já conhecido desde 1960, e que provoca doenças que vão de infecções leves a moderadas até as mais graves, como a pneumonia e que podem levar à morte. O vírus foi detectado inicialmente na China, na cidade de Wuhan. E o seu período de incubação é de cerca de 14 dias e apresenta como principais sintomas coriza, dor de garganta, febre, tosse e falta de ar. Já a sua transmissão acontece por meio de tosse ou espirro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, e contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos. Desde dezembro do ano passado, quando surgiram os primeiros casos na referida cidade chinesa, milhares de pessoas já tinham sido infectadas e as mortes já ultrapassavam das 2.000. Cidades são isoladas, aeroportos fiscalizados, o mercado financeiro e turismo sofrem as consequências pelo medo do avanço da doença e o mundo, enfim, realmente se assusta, pois o contágio se globalizou. Já a Organização Mundial de Saúde declarou o estado de emergência global, advertindo também para a solidariedade entre os países. Agora, na Revista Espírita de 1867, refere a Allan Kardec, ele fala da terrível epidemia que devastava já há 2 anos a ilha Maurícia, que nós sabemos, como sabemos, se situa no Oceano Índico. Em outubro de 1868, assinada pelo espírito Clélie Duplantier, Allan Kardec publica a seguinte comunicação na Sociedade Espírita de Paris e passa a citar: sem dúvida, é apavorante pensar em perigos dessa natureza, mas pelo facto de serem necessários e não provocarem senão felizes consequências, repito, provocarem senão felizes consequências, é preferível, em vez de esperá-los de tormento, preparar-se para enfrentá-los sem medo, seja quais forem os seus resultados. Acresce que, para o materialista, é a morte horrível e o nada como consequência. Para o espiritualista, e em particular para o espírita, que importa o que vai acontecer? Se escapar do perigo, a prova o encontrará sempre inabalável. Se morrer, o que conhece da outra vida, falo-á encarar a passagem sem empalidecer. Preparai-vos, pois, acrescenta, preparai-vos, pois, para tudo e seja quais forem a hora e a natureza do perigo, compenetrai-vos desta verdade. E qual é a verdade, meus amigos? É que a morte não é senão uma palavra vã e não há nenhum sofrimento
que as forças humanas não possam dominar. Bom, independentemente de medidas urgentes a serem adotadas, visando estancar a proliferação do vírus, vale refletir sobre alguns aspectos interessantes a serem observados. Por que é que nem todos são contaminados? Por que é que uns morrem e outros não? Inicialmente, o Espiritismo explica que as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. Aqui vamos nos munir de um dos pilares da doutrina espírita que tem a ver com a pluralidade dos mundos habitados. Como sabem, existem vários patamares de mundos, sendo o nosso apenas o segundo. Estamos no segundo degrau, mas existem outros mundos mais avançados. E os espíritos dizem que nos mundos mais adiantados, o organismo humano mais depurado e mesmo material não está sujeito às mesmas doenças. No entanto, as condições de vida são muito diferentes da Terra. E também referem que nos mundos felizes, outro patamar, nos mundos felizes as relações entre os povos são sempre amigáveis e nunca são perturbadas pela ambição de escravizar o vizinho, nem pela guerra. Ora, em resumo, o mal ali não se faz presente, não havendo expiações e provas, como é o nosso caso. Isso significa que na Terra ainda vivemos uma infância espiritual de muitos contrastes. Ensinam-nos os espíritos superiores o seguinte: tendes necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz. E no caso concreto desta pandemia, nós temos necessidade da doença para apreciar a saúde. Já Santo Agostinho, e agora numa obra da codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho, em 1862, em Paris, fez uma observação sobre as afinidades e desafios enfrentados pelos espíritos nos mundos expiatórios, como é o caso da nossa morada provisória, que se chama Terra. Disse ele: as variedades são infinitas, mas têm como caráter comum servir como local de exílio a espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos aí têm de lutar de uma só vez contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Ora bem, nós aqui temos um trabalho duplamente penoso, que desenvolve ao mesmo tempo as qualidades do coração e as da inteligência, pois a nossa evolução é sempre a nível intelectual e a nível moral, sabendo que a intelectual vai na dianteira. É claro que uma epidemia assusta, preocupa, mas é interessante que se tenham esses conceitos espirituais em evidência antes de se arriscar a fazer qualquer observação, pois Deus, na sua perfeição e misericórdia, perfeição e misericórdia, atua através de leis, também elas perfeitas e misericordiosas, para que o progresso seja atingido em toda a sua criação. Por isso, e como sabemos, não existem coincidências, não existem acasos. O pensamento materialista leva-nos a conclusões precipitadas que incluem percepções equivocadas relativas a castigos, à desarmonia, à confusão, ao desleixo e à fatalidade. A visão espiritualista, porém, coloca-nos acima dos males do corpo físico, convida-nos ao trabalho e à confiança no futuro para superarmos as dificuldades. Nós sabemos, caros amigos, que a aprendizagem é lenta, mas contínua. Nunca acaba. Esclarece a doutrina espírita o seguinte: nós temos assim de nos resignar às consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade, até que mereçamos passar a outro patamar. Isso, no entanto, não impede que contribuamos para melhorar as nossas condições atuais. Se com os nossos esforços não o conseguirmos, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos males passageiros. Outro ponto importante a ser observado é a mudança de estado dos espíritos em evolução. Aqui entramos num outro pilar. Falamos na pluralidade dos mundos habitados e agora vamos falar na reencarnação. Por força da lei da reencarnação, sabemos que uns chegam e outros partem todos os dias pelos mais variados motivos. Alguns regressam ao mundo espiritual em processos
de mortes coletivas, como é o caso que se está a verificar, também como no caso das guerras, e também das tragédias e deste que nós referimos há pouco, das epidemias. E vocês, se bem se recordam, nós tivemos em 2003 um violento sismo seguido de um grande tsunami que ocorreu na Indonésia e que causou a morte de cerca de 200 mil pessoas. Lá está, uma morte coletiva, um desencarne em massa, uma partida conjunta. E há, pois, diariamente imigrações do mundo corporal físico para o mundo espiritual e vice-versa. Em certas épocas, determinadas pela sabedoria divina, essas imigrações e imigrações se operam por massas mais ou menos consideráveis em virtude das grandes revoluções que lhes ocasionam. Chegadas e partidas, caros amigos. Chegadas e partidas. Parece um autêntico aeroporto. Chegadas e partidas coletivas são meios providenciais de renovar a população do globo. Estas renovações rápidas apressam o progresso social. Sem estas imigrações e imigrações, que de tempos a tempos lhe vêm dar violento impulso, o progresso se faria de uma forma muito mais lenta. Por isso, estas partidas em massa são necessárias para que o progresso se faça de uma forma mais rápida. É de se notar que todas as grandes calamidades que dizimam as populações são sempre seguidas de uma era de progresso de ordem física, intelectual ou moral e, por consequência, no estado social das nações que as experimentam. Agora, saímos da codificação e vamos a uma obra complementar da doutrina espírita que nós conhecemos por Evolução em Dois Mundos e que foi ditada em 1958 por um espírito de seu nome André Luiz a dois médiuns, um deles Francisco Canto Xavier, a outro Valvo Vieira, isto em 1958, como já disse, e trata-se da obra Evolução em Dois Mundos. E no capítulo 40 fala da invasão microbiana, que é aquilo que nós estamos a ver hoje em dia. E há uma questão que se coloca. A invasão microbiana está vinculada a causas espirituais? É a questão. Repito. Será que a invasão microbiana está vinculada a causas espirituais? A resposta é, excetuados os quadros infecciosos pelos quais se responsabiliza a ausência da higiene comum, as depressões criadas em nós por nós mesmos, nos domínios do abuso das nossas forças, seja adulterando as trocas vitais do cosmo orgânico pela rendição ou desequilíbrio, seja estabelecendo perturbações em prejuízo dos outros, prejudicando o próximo, plasmam nos tecidos fisiopsicossomáticos que nos constituem o veículo de expressão determinados campos de ruptura na harmonia celular. Isso quer dizer que os nossos desequilíbrios nos tornam passíveis de invasão microbiana e dificultam a regeneração natural das células, instalando-se assim a doença pela desarmonia causada pelas nossas próprias escolhas, conscientes ou não, de hoje ou do passado. E vamos dar continuidade a esta resposta do capítulo 40 da Evolução dos Mundos. Geralmente, quase todos os processos de doença, surgem como fenómenos secundários sobre as zonas de predisposição enfermiça que formamos no nosso próprio corpo, pelo desequilíbrio das nossas forças mentais, a gerarem rupturas ou soluções de continuidade nos pontos de interação entre o corpo espiritual e o veículo físico, pelas quais se insinua o assalto microbiano a que sejamos mais particularmente inclinados. E aqui entra também, caros amigos, ainda conforme esta resposta, a grande importância que nós estamos a ser convidados hoje em dia, a grande importância da transformação moral para uma vida realmente sadia.
E essa reforma pessoal passa pelo amparo aos outros. O que é que esse amparo aos outros cria? Cria amparo a nós próprios. Motivo pelos quais os princípios de Jesus, o motivo porque os princípios de Jesus, vão desterrando de nós a animalidade, o orgulho, a vaidade, a cobiça, a crueldade e a avareza e convidando-nos, assim, à simplicidade e à humildade, à fraternidade sem limites e ao perdão incondicional. Tudo isto estabelece, quando observado, o aspecto imunológico, ou seja, esta mudança provoca em nós um equilíbrio muito mais saudável da nossa vida interior, fortalecendo-nos o poder da mente na autodefesa contra todos os elementos destruidores e degradantes que nos cercam, articulando-nos as possibilidades imprescindíveis à evolução para Deus. Agora, os tempos marcados por Deus são chegados, meus amigos. Não hajam dúvidas quanto a isto. E isso dizem-nos todos os lados nos quais grandes acontecimentos se vão realizar para a regeneração da humanidade. E agora, em que sentido devemos entender estas palavras ditas proféticas? Bom, existem aqui várias interpretações. Para os incrédulos, elas não têm qualquer importância. Aos seus olhos, não passam de expressões de uma crença pueril, uma crença infantil, sem fundamento algum. Para a maioria dos crentes, elas têm algo de místico e de sobrenatural que lhes parece precursor do desmoronamento das leis da natureza. Estas duas interpretações são igualmente erróneas, porque a primeira implica a negação da providência e porque os factos realizados provam a verdade dessas palavras. A segunda, porque elas não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas a sua realização. No fundo, no meio disto tudo, procuremos, pois, o sentido mais racional. Tudo é harmonia na obra da criação. Tudo revela uma providência que não se desmente nem nas menores nem nas maiores coisas. Então, para começar, devemos afastar toda a ideia de capricho inconciliável com a sabedoria divina e, em segundo lugar, se a nossa época está marcada para a realização de certas coisas, é porque tem a sua razão de ser na marcha geral do conjunto. Caros amigos espectadores, posto isto, diremos que o nosso globo, como tudo o que existe no universo ou no multiverso, como queiram, tudo o que existe está submetido à lei do progresso. Ele progride, o nosso globo, progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados, ou seja, ainda providos deste corpo de carne, e todos os desencarnados que povoam este globo. Para terem uma ideia, segundo as estatísticas, somos, no momento, cerca de 7,6 bilhões de habitantes no corpo físico ou encarnados neste corpo de carne. Mas na psicosfera planetária, aqueles que já partiram formam uma humanidade de cerca de 4 vezes mais a que existe aqui no corpo físico. Façam as contas. Não é? São muitos espíritos. Esses dois progressos se seguem e marcham paralelamente porque a perfeição da habitação está em relação com o habitante. Fisicamente, o globo sofreu transformações constatadas pela ciência e que gradativamente ou paulatinamente o tornaram habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. E agora, ao mesmo tempo que se opera o melhoramento, a melhoria do globo, sob o império das forças materiais, os homens a isso contribuem pelos esforços da inteligência. Eles saneiam regiões insalubres, tornam mais fáceis as comunicações e a terra mais produtiva.
Esse duplo progresso se realiza de duas maneiras. Uma, lenta, gradual e imperceptível. A outra, por mudanças mais bruscas, em cada uma das quais se opera um movimento ascendente mais rápido, que marca por caracteres distintos os períodos progressivos da humanidade. Bom, esses movimentos, subordinados nos detalhes à livre escolha de nós homens, são de certo modo fatais no seu conjunto porque estão submetidos a leis como os que se operam na germinação, no crescimento e na maturação das plantas, visto que o objetivo da humanidade é o progresso. Não obstante, a marcha retardatária de algumas individualidades, como sabemos, existem muitos que teimosamente querem ficar parados no seu comodismo, no seu conforto, na sua materialidade e não querem seguir o comboio do progresso, da transição, que já começou há muito tempo. Eis porque o movimento progressivo é algumas vezes parcial, isto é, limitado a uma raça ou uma nação, e outras vezes é geral. Então, enquanto a humanidade está madura para transpor um degrau, podemos dizer que os tempos marcados por Deus são chegados. O universo, caros espectadores, caros amigos, o universo é ao mesmo tempo um mecanismo incomensurável, conduzido por um número não menos incomensurável de inteligências. Um imenso governo em que cada ser inteligente tem o seu quinhão de ação sobre o olhar do soberano Senhor, cuja vontade única mantém a unidade por toda a parte. Sob o império desse vasto poder regulador, tudo se move, tudo funciona numa ordem perfeita. Somos nós que, com a nossa visão circunscrita, parcial, irregular, é que vemos as falhas. Mas tudo está certo. Somos nós que nos temos que adaptar a essa perfeição e este equilíbrio. É o convite de todos os dias. E esta pandemia é o grande convite à harmonia, em especial à harmonia moral. A previsão dos movimentos progressivos da humanidade nada tem de surpreendente para os seres desmaterializados, que veem o fim para onde tendem todas as coisas, alguns dos quais possuem o pensamento direto. Deus está em toda a parte, direto de Deus, e julgam pelos movimentos parciais o tempo no qual poderá realizar-se um movimento geral. Até hoje, a humanidade realizou incontestáveis progressos. Por sua inteligência, os homens chegaram a resultados que jamais haviam atingido em termos de ciências, em termos de artes e de bem-estar material. Conforto não nos falta. Nunca tivemos tanto. Agora, muito importante, depois destas revoluções nas ciências, nas artes, no bem-estar material, resta-nos ainda um grandioso resultado a atingir. E qual é esse resultado? É fazer reinar entre nós a caridade e a fraternidade e a solidariedade, para assegurarmos agora não o bem-estar material, mas o bem-estar moral. Eles não podiam fazê-lo com as suas crenças, nem com as suas instituições caducas. Eles, nós. Somos espíritos a dizer. Nós não podemos continuar com as nossas instituições já caducas, com os restos de todos os tempos, que já foram boas numa certa época, já foram úteis, suficientes para um estado transitório, mas que, tendo dado o que comportavam, seriam hoje uma estagnação. Não servem mais. É preciso novas ideias, novas estruturas, novas instituições, novos pensamentos.
Neste tempo, meus amigos, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a um país, a um povo, a uma raça. É um movimento universal que se opera em termos de progresso moral e sabemos que uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se e os homens que a ela mais se opõem, nela trabalham, malgrado o seu. A geração futura, já desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, achar-se-á animada de ideias e sentimentos completamente diversos dos sentimentos que animam a geração presente, que se afasta a passos de gigante. Meus amigos, será que é o fim do mundo? Aquela questão que colocávamos no início? Bom, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o velho mundo morrerá e viverá na história, como hoje os tempos medievais, com os seus costumes bárbaros e as suas crenças supersticiosas. Acrescenta-se que cada um sabe que a ordem atual das coisas deixa muito a desejar. Isto já não ia para lado nenhum. Era preciso abalar. E esse abalo é invisível. É preciso tirar as ilações, o positivo de tudo isto. Depois de ter, de certo modo, escutado, depois de termos escutado o nosso bem-estar material, que é produto da inteligência, chega-se a compreender que o complemento desse bem-estar não pode estar senão no desenvolvimento moral, neste vazio que temos que preencher. Esse vazio precisa de uma maior moralidade. Quanto mais se avança, mais se sente o que falta. Sem, contudo, poder ainda definir claramente. É o efeito, meus amigos, de todo um trabalho íntimo que se opera para a regeneração. Têm-se desejos e aspirações que são como uma espécie de pressentimento de um estado melhor. Já muita gente está a chegar a essa conclusão. Daqui só virá um mundo melhor. Apesar de tudo. Mas esse tudo é necessário. Porque ou vamos a bem ou vamos a mal. Mas uma mudança tão radical, quanto é que se elaborou, não pode realizar-se sem comoção. Existem lutas inevitáveis entre as ideias. E quem diz luta, diz alternativa. De sucesso e de reveses. De recuos e de avanços. Entretanto, como as ideias novas são as do progresso, e o progresso está nas leis da natureza, elas não podem deixar de superar as ideias retrógradas. Deste conflito nascerão. Deste conflito nascerá, ou nascerão, forçosamente, perturbações temporárias, até que o terreno seja varrido dos obstáculos que se opõem à edificação do novo edifício, da nova estrutura social. Depois da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados, e não de cataclismos ou de catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais, os quais já passamos, eram consequência do período de formação da Terra. Hoje, não são mais as entranhas da Terra que se agitam, são as entranhas da humanidade, sedenta de outro tipo de justiça. Agora, a justiça divina. Não do castigo, mas do equilíbrio, da perfeição, do perdão, da harmonia, do equilíbrio. Há, pois, uma luta inevitável, mas desigual, porque é do passado decrépito, que cai aos pedaços contra o futuro juvenil da estagnação, contra o progresso da criatura, contra a vontade de Deus, pois os tempos marcados para eles são chegados. São chegados os tempos, caros amigos, caros espectadores, para a mudança da nossa mentalidade. E foi necessário voltarmos à principal escola da vida, que é a nossa casa, que, com a sua harmonia entre os elementos que a compõem,
um dia se vai transformar no lar das almas, onde a luz irá proliferar e desse lar sairão novos alunos que irão contribuir para uma sociedade mais equilibrada, mais pacífica. O mundo está em mudanças, em fortes mudanças, para que o progresso também seja mais célere. Tudo está certo na natureza. Deus é Pai, é perfeito. Isto não é uma desgraça, não são castigos divinos. Está tudo certo. E ninguém morre. É apenas o corpo que perece. Estão todos vivos. E um dia nos reencontraremos todos no nosso verdadeiro lar, que é no plano espiritual, pois o amor não separa. O amor une as almas. Bom, e fico por aqui em relação a esta primeira nossa palestra online, neste dia 7 de abril de 2020, no meio desta pandemia. Há muita coisa boa a retirar daqui, meus amigos. Muita coisa boa. Não nos liguemos tanto às notícias, à catástrofe. Nós podemos em casa ler, estudar, nos cultivar intelectualmente, oralmente, falando mais aquilo que nunca dissemos. Temos agora muito tempo para dizê-lo. E também fazendo um pouco de exercício físico, em frente ao televisor. Quem puder. Há muitas coisas a fazer. Aproveitemos esse tempo. E deixemos um pouco os telemóveis na mão. E conversemos mais uns com os outros. Falar em conversar. Vocês podem conversar comigo através do Facebook, através do site da Associação Espírita de Xerense, bastando ir ao Google, pesquisar por Associação Espírita de Xerense, vocês vão ver os nossos contatos, o nosso mail, e através do Facebook, desta palestra que já foi largamente divulgada, podem colocar as vossas questões, os vossos comentários, e em relação às vossas questões, serão elas todas respondidas. Então, desejo-vos a todos, como desejei no início da palestra, muita saúde, em especial saúde mental. E para isso, quanto mais ocupados estivermos com coisas úteis, melhor se passará este tempo, por agora, confuso, caótico, conturbado. Mas daqui sairá uma nova terra, desta mãe terra que agora está a passar pelas dores de parto. Então, para todos, um bem-aja e um grande haja saúde. Muito obrigado pela vossa atenção.